Bom dia a todos. Bom dia. Obrigada mais uma vez pelo convite, para estar aqui presente e para podermos aprender mais um bocadinho uns com os outros. Então hoje o tema, conforme já foi dito agora aqui na prece, homossexualidade na visão espírita. E qual é o objetivo? É que consigamos ultrapassar paradigmas e ideias que vamos tendo firmes e seguras sobre o que é e consigamos aproveitar o conhecimento que a espiritualidade nos traz para conseguirmos ser mais fraternos e acolhedores com toda a gente, independentemente das suas orientações, dos seus gostos e daquilo que os faz felizes. Vamos lá então? E então, os temas nós vamos abordar: a homossexualidade, a heterossexualidade, ideologia de género e orientação sexual. Conseguem se familiarizar com estes temas, certo? Todos nós sabemos, assim, em primeira mão, do que é que vamos falar. Tudo aquilo que vai estar aqui não é palavras minhas, mas são excertos tirados de tudo aquilo que vocês têm ao vosso dispor, que são os nossos livros espíritas, para estudo, para conhecimento e para nos enriquecermos mais um bocadinho. E então, a primeira questão é, para conseguirmos introduzir o tema, é: se nós somos matéria, estamos aqui, mas nós somos um espírito. Só a minha matéria não chegava para estar aqui. Então, os espíritos têm sexo? O livro dos Espíritos, na questão 200, diz-nos: não como entendeis, porque os sexos dependem da constituição orgânica. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. Então não é só isto que importa, certo? Encarnar no corpo de homem ou mulher. O espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência ou vice-versa. Sim, pouco importa ao espírito, depende das provas que ele tiver de sofrer. E agora, para aligerarmos já assim um bocadinho o tema, antes de entrarmos de uma forma mais profunda, todos nós, se conseguirmos fazer uma introspeção e olharmos para nós próprios, temos mais desenvolvidos certas faculdades que nós olhamos e que supostamente são masculinas, dizemos nós, ou então mais desenvolvidas habilidades femininas, sejamos nós, em corpo físico, homens ou mulheres, certo? Conseguem reconhecer isso sem vergonhas. Os homens conseguem reconhecer isso também, não conseguem? Pronto, sem vergonha, vá lá. Então, no modelo organizador biológico, os recursos psíquicos da mente em cada espírito é que determinarão como será usado o seu livre-arbítrio e o seu instinto, a sua conduta, afeição, amor e desejo sexual. Ou seja, aquilo que nós vamos trazer como provas é que vão ditar também a nossa tendência ou o nosso caminho a seguir quando estamos em corpo físico, se iremos ter mais desenvolvida em nós a nossa parte feminina ou masculina, que nos vai dar também a atração no que diz respeito ao outro em termos físicos. A compreensão e orientação sexual. Se a psicologia analítica de Freud e dos seus colaboradores avançou muito no campo da investigação e do conhecimento, resolvendo em parte certos enigmas do psiquismo humano, falta-me, no entanto, a chave da reencarnação para solucionar integralmente as questões da alma. Ou seja, em termos científicos nós já temos tudo estudado. E em termos espirituais, também já temos muitas respostas. Ou não as queremos encontrar às vezes. Também as temos. A homossexualidade, diz Emmanuel, em Vida e Sexo. A homossexualidade, em alguns círculos da ciência, filosofia e religião, por tendência do ser para a comunhão afetiva com o outro ser do mesmo sexo, não encontra explicação fundamentada nos estudos psicológicos que tratam do assunto com bases materialistas, reducionistas, mas é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação. Então vamos estudar agora um bocadinho a individualidade psíquica do espírito. Na homossexualidade, a homossexualidade é uma expiação muito dolorosa para o espírito que a experimenta, pois ele não poderá realizar-se no sentido de união conjugal
heterossexual, em virtude do seu corpo físico atual não corresponder às suas tendências e sentimentos na feminilidade ou masculinidade. Então, o que é que isto nos explica? É assim tão fácil, ou achamos nós que é tão fácil porque vemos normalmente os seres que têm essa preponderância da homossexualidade, que são eles todos muito felizes e todos muito leves e vivem todos numa alegria externa. Achamos nós que para eles é um caminho fácil e tranquilo de seguir? Não, e nós estamos a falar pela vida terrena e o julgamento, mas para ele como espírito, será para ele tranquilo gostarmos de pessoas do mesmo sexo, de conseguirmos ver satisfeitas todas as nossas necessidades que são intrínsecas? Talvez por isso comecemos a olhar para eles e para essas pessoas com outro olhar, certo? É de fundamental importância que o espírito reencarnado se sinta perfeitamente identificado com a sua anatomia sexual, mantendo os estímulos psicológicos em consonância com a mesma. Por isso a importância hoje em dia que o tema é tão em voga e que toda a gente fala sobre o assunto e que nós temos os nossos jovens predispostos e tudo muito mais fácil do que antigamente, que essa explicação e esclarecimento seja feita de uma forma clara, segura e sem meandros. E porquê? Para que eles possam identificar realmente com aquilo que eles são e aquilo que eles têm que seguir. Enquanto continuarmos a fechar tudo numa bolha e achar que é só modas e que agora todos são e que agora é tudo muito fácil e não dermos o devido valor, vamos confundir as coisas e não nos vamos estar a respeitar e causa-nos sofrimento quando nós não sabemos realmente e não conseguimos ser felizes porque não nos encontramos. Polaridade sexual. No cérebro, igualmente situam-se polaridades sexuais do ponto de vista do funcionamento, enquanto as expressões anatómicas são de natureza orgânica, que nem sempre correspondem às aspirações psicológicas do ser, dando lugar aos interesses homossexuais. Então, será que o amor não tem polaridade? Diz-nos no Encontro com a Paz e Saúde: o facto de alguém amar outrem do mesmo sexo não significa um distúrbio ou desequilíbrio de personalidade, mas a opção que merece respeito, podendo também ser considerada como uma certa predisposição fisiológica. Pode-se considerar uma necessidade sexual diferente, com objetivos experimentais no processo da evolução. O amor, no entanto, será sempre definidor de rumos em favor do ser humano em toda e qualquer situação em que o mesmo se encontra. Ou seja, nós não acordamos e dizemos: ora, vou ser homossexual. Ora, hoje apetece-me ir para ali. Amanhã acordo assim, não, eu vou para lá. Não existe. E quando nós não sabemos para que lado vamos, é que não estamos devidamente esclarecidos e não temos o acolhimento que precisamos. E não acontece só com a homossexualidade. Se somos tão fraternos, tão acolhedores em outras situações, na homossexualidade é igual. Pensemos sempre naquilo que nos vai causar ao ser, conseguir se revelar ao outro e exprimir aquilo que realmente ele sente. A homossexualidade equilibrada. Quando se apresentam conflitos entre a polaridade física e a psicológica, facultando a afetividade homossexual, cabe aos indivíduos a vivência da ética moral, deixando-se inspirar pelo amor real e sublimando os sentimentos. Aqui nós vamos, seja na homossexualidade ou na heterossexualidade, o equilíbrio é tudo. Quando nós queremos exteriorizar em demasiado, caímos nas valas depois da tristeza, das depressões, e sem rumo. Ou seja, cabe ao indivíduo a vivência ética e moral, seja ele homossexual ou heterossexual. Tudo tem o seu peso, conta e medida, a sua responsabilidade e consideração e partilha com o outro. A vivência da ética moral é nós nos respeitarmos a nós primeiro e conseguirmos respeitar o outro também. Nós não vivemos só e isolados. Inspirados pelo amor real, porque muitos de nós confundimos o que é o amor só com a admiração ou só com algo que nós achamos que até nos atrai
que chama a nossa atenção e nos apetece estar. E o amor é muito mais do que isso. Amar alguém é muito mais do que isso. E podemos amar muitas pessoas sem termos que viver com elas também uma relação afetiva. E as pessoas também confundem isso. Eu posso amar-vos a todos, ou a muitos de vós, e não vou ter relação, nem vou casar com todos. Não é verdade? Então vamos começar a pôr o amor, o respeito, a consideração, a admiração, tudo no seu devido lugar. Para conseguirmos doar-nos a quem realmente nós vamos partilhar a vida, aquilo que é realmente importante. Sofrendo o espírito encarnado a influência do organismo, o seu caráter modifica-se conforme as circunstâncias. Ou seja, eu venho no meu corpo físico de mulher, mas eu vou-me adaptar àquilo que realmente é o meu instinto e aquilo que a prova que eu trouxe. E que tipo de provas é que nós podemos trazer que nos vão fazer sermos ou não homossexuais ou heterossexuais? Não façam tanto silêncio, por favor. Nem se atropelem, calma. Que provas podemos trazer nós? Bora então, ninguém estudou aqui, ninguém fez trabalho de casa. A culpa, os remorsos, o orgulho, a indiferença, mais a discriminação. E então vimos depois e ficamos à prova como? Que é o que nos acontece quando julgamos o outro e dizemos que temos uns dedos para nós, é que na próxima, se calhar, esses dedos vão nos dizer alguma coisa. Certo ou errado? Então, antes de julgarmos o outro, seja ele em que situação for, vamos começar a pensar: e se eu estivesse no lugar dele? O que é que eu gostava que me entendessem, que me acolhessem, que me esclarecessem? Não precisamos andar aí todos a bajular-nos uns aos outros. Não confundam. Nós temos que respeitar. E desdobra-se às necessidades e às exigências impostas pelo organismo. Ou seja, é dentro de mim que eu sinto essa necessidade. Não é uma vontade que muda de hoje à amanhã, ao fim do dia. É o que está interno em mim. Então, se eu sou capaz de olhar para um heterossexual, ou eu, que sou casada com um homem, e dizer assim: a minha tendência, a minha admiração é por um homem. Porque é que eu posso ser tão segura a dizer isto? Porque é realmente o que eu sinto no meu interior e as minhas necessidades são essas, e o homossexual não o pode fazer. Porque está dentro dele, porque é que eu lhe vou causar sofrimento com o julgamento ou com a incompreensão? Esta influência não se apaga imediatamente após a destruição do invólucro material, assim como não se perde instantaneamente os gostos e hábitos terrenos. Ou seja, tudo aquilo, os meus comportamentos que eu vou tendo aqui, e conforme eu vou agindo e me vou comportando em relação ao outro, vão ditar o quê? Na próxima que eu vier. E quem é que às vezes não parou e pensou: ai, noutra vida eu devo ter sido homem? Principalmente as mulheres, quando são assim mais duras e rijas, é assim: ai, noutra vida eu fui homem de certeza. E devo ter sido assim uma pessoa muito rígida, muito dura. Dizemos ou não dizemos? Vá lá. Sejam solidários. Vá lá. É ou não é? E os homens? Quando se sentam e põem assim a mãozinha, as mulheres dizem assim: então, como é que é? Podes-te assumir. Aí eu vou. Eu dizia isso muito ao Francisco quando o conheci. Mas aí já está na tendência. Então, quer dizer, para a mulher, tem que dizer agora, então, já está na crítica. Francisco, quando Estás eu a ver a conheci, tendência? o Francisco, quando eu conheci, ele cruzava muito assim a perna e ficava assim a ouvir as pessoas. E eu olhava para ele e era assim: nossa, ele traz a parte feminina tão desenvolvida nele, que isto tem que haver aqui alguma resposta de vidas passadas, porque ele é tão masculino no resto, tão vincado noutras coisas. Isto tem que ver outra coisa. Então, de vez em quando quero pegar com assim: ó, traz a tua veia feminina, faz favor, ao de cima, mostra, que coisa equilibra. E nós mulheres é igual, porque algum de vocês sabe o que é que foi na vida passada? E também não precisamos de ir lá, pois não? Mas podemos aproveitar isso que trazemos
para evoluir nesta, certo? Então, se os homens forem mais felizes e forem dados para as limpezas domésticas, aproveitem. E as mulheres forem mais rígidas para o pôr aproveitem e aprendam a viver o quê? Em equilíbrio. Porque é assim que se faz um lar e é assim que se faz uma união. É juntarmos aquilo que o outro tem, um tem de melhor e o outro também, para podermos viver em equilíbrio. Então, depois pode acontecer que o espírito percorre uma série de existências no mesmo sexo. O homem ou mulher, cuja marca ficou nele impressa. Ou seja, não temos que andar propriamente aí a passear. Ora, neste eu sou um homem, naquele eu sou uma mulher. Na próxima, se calhar, eu até gostava de vir um homem. Ou então não, na próxima melhor é vir nas mulheres, porque as mulheres é que são, não sei. Não está nas nossas escolhas, está no nosso comportamento, no nosso dia-a-dia, no nosso trabalho. Na nossa evolução, aquilo que nós fazemos aqui diariamente para evoluirmos e para trabalharmos em nós. Somente quando chegar a um certo adiantamento e desmaterialização é que a influência da matéria se paga completamente e com ela o caráter dos sexos. Ou seja, até lá chegarmos, temos um longo caminho para percorrer. Então, e como é que é mais fácil esse caminho? O que é que estes excertos que tiramos dos livros fez com que cada um de nós conseguisse olhar para si e para o outro de forma diferente? O que é que nós podemos mudar a partir de agora? Que visão é que nós podemos alterar? Posso falar mais alto? Amor, tolerância, compaixão, serenidade. Ou seja, se aparecer aqui um palestrante que venha com a sua veia feminina mais desenvolvida, nós não vamos estar atentos aos seus gestos e às suas posturas, mas vamos estar atentos ao conhecimento e àquilo que ele nos vem trazer como ser que veio aqui trabalhar arduamente como nós. Certo? Porque isso é o que realmente importa. Porque nós aqui, eu sou aquilo que vocês me estão a ver, mas eu não sou esta pessoa só. Eu sou muito mais do que isto. Para o bom e para o mal, não é? Não vamos aqui enganar ninguém. Agora, o que importa é realmente aquilo que nós vamos aprender uns com os outros. E a vida no nosso dia-a-dia é uma troca. Eu não venho aqui ensinar nada. Eu venho passar para vocês algum conhecimento e vou levar algum. Então vamos enriquecer todos. Com os seres homossexuais, heterossexuais, agora bissexualidade, o que vocês quiserem trazer de nomes agora novos para o tema, é a mesma coisa. O que é que eu posso aprender com eles como seres que estão aqui em minha evolução? Porquê é que ele veio assim? O que é que será que ele tem para aprender? O que é que eu posso contribuir até para a sua aprendizagem, já que convivo com esse ser? E o que é que ele pode aprender comigo também para evoluir? E quando a sociedade for capaz de olharmos uns para os outros, sem sermos só a matéria e conhecermos mais do que isso, vem para outro tema de outra palestra que eu fiz, conseguimos pôr em prática a reforma íntima. Que é quando nós pomos tudo em prática aquilo que aprendemos e se torna um hábito rotineiro, sem alterar, é que nós conseguimos que a sociedade em si mude. É quando deixamos de pensar que só eu não faço a diferença. Só eu não vou fazer nada. Somos bilhões, trilhões de pessoas, só eu não mudo. Mudamos. Quando cada um conseguir pôr em prática aquilo que aprendemos aqui, que estudam em casa, e vai passando ao outro, e o outro, e o outro, e o outro, e fazemos a nossa reforma íntima e há a mudança da sociedade. Com a homossexualidade é igual. Deixamos de ter preconceitos, deixamos de ter estereótipos e passamos a ser todos pessoas. Espíritos. Que aqui só estão a usar a nossa matéria. E por isso é que somos todos diferentes e todos iguais. Não é? Vou falar mais alto para me completar, para me ajudar. Eu gosto das partilhas e falei-vos isso na outra palestra, a primeira que eu fiz aqui. Eu gosto que vocês partilhem aquilo que vão pensando, porque é assim que nós aprendemos uns com os outros. Não fica só um monólogo. Então é uma chatice. Enriquecemos todos mais com aquilo que cada um sente e pensa mediante o assunto que nós trazemos para cá. E eu sei que este tema é um tema que fervilha muito nas nossas mentes. Então, em vez de ficar aí assim a ser borbulhas aí, vamos exteriorizar, vamos dizer, eu penso isto, eu sinto isto. E é uma forma de nós aprendermos, evoluirmos e mudarmos. Certo? E então, o meu reino não é deste mundo, dizia Jesus, que convida a enxergar além da matéria,
lembrando-nos que a verdadeira vida é espiritual, onde reina a paz, a justiça e a fraternidade. E diz-nos o livro, que todos já devem ler e conhecer de trás para a frente e da frente para trás, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2. Então, se Jesus nos diz que nós somos além da matéria, somos todos iguais. A matéria, o espírito aqui atrás, o espírito e o perispírito não traz muita mudança. Agora, o corpo é que sim. Então, se nós somos todo espírito e o perispírito, por que é que vamos continuar a julgar a matéria? E se já tínhamos alguém, não sou eu de agora, de 2025, já temos alguém de há muitos anos atrás que nos disse que somos mais do que isto, porque é que nos continuamos a importar tanto com isto e menos com o resto? Só quando nos dói alguma coisa. Então julguemos menos, acolhemos mais, para que possamos viver em paz, haja justiça para todos, independentemente das suas orientações, das suas vocações, os seus gostos, e vivemos mais em fraternidade, no acolhimento, na partilha e na aceitação. Certo? Partilhas. Discorda. Alguém que discorda de tudo o que eu disse. Alguém que queira acrescentar alguma coisa que até tenha lido, porque existem outros livros que também falam do assunto e que têm excertos. Teríamos aqui milhares e milhares e milhares de excertos de livros a falar sobre o assunto e que tenham lido e que tenham achado interessante e que fosse importante agregarmos aqui ao tema. Sem vergonha. Penso que é O senhor... Talvez a ideia, como fica a adoção por casais homossexuais. Tínhamos palestra para o dia inteiro. Exatamente. Eu acho que é um tema muito interessante. Aí nós temos é um peso e uma medida. Se quisermos olhar apenas pela espiritualidade, continuamos a ter dois espíritos a querer acolher um espírito. E que o trabalho pode ser muito bem feito. E porquê? Temos seres heterossexuais, homens e mulheres, que não fazem o seu papel de pai e de mãe. Ou então temos pais e mães a terem filhos e só a mãe é que faz o seu papel, ou então só o pai é que o faz. Então, se quisermos continuar a ver, e é isso que importa hoje aqui, vermos o papel espírita, somos apenas espíritos a acolher-nos uns aos outros. Porque a criança pode ser feliz com dois seres físicos homens ou dois seres físicos mulheres, porque continua a ser um espírito. Se quisermos ir ver depois no resto, aí temos conversa para mais de metro. Mas em termos espíritas, se estamos aqui a dizer que somos apenas matéria, por que não? Na minha opinião, a questão do senhor está na questão do casal que adotou a criança. A questão está no mundo que o envolve. E é o pensamento de cada um de nós. Portanto, já vai da forma como as pessoas julgam aquilo que estão a ver. Portanto, para aquele casal, para aquela criança é normal. Pois bem, é um julgamento. É a tal educação. Para nós, exatamente. Para nós, por exemplo, como psicólogos e que trabalhamos na área, eu prefiro que me chegue uma criança feliz, saudável e equilibrada no consultório e que depois no final eu venha a saber que tem duas mães ou dois pais, mas tem uma criança com estrutura, com presença, com família, com união e valores, do que ter uma criança, que é como a que nós recebemos muito, verdade ou mentira, que têm um pai e uma mãe, mas não têm pai nem têm mãe. E vêm em busca do psicólogo para as educar e para as orientar, porque os pais não são capazes. Então a sociedade é que está a impor que tenha que ser formatado o pai ou a mãe. E se somos todos espíritos, isso então não existe, somos apenas a matéria. Temos que alargar e abrir os nossos horizontes. O que importa é o ser. É aquilo que nós vamos fazer como o nosso trabalho aqui na nossa vida terrena. Por isso, quando olharmos para um casal que está a lutar para adotar uma criança, aquela criança não tem os pais por algum motivo. Podem ser diversos. Diz-me. Dá o exemplo da flutuação da nossa filha mais velha, quando
quando ela oscilou entre a polarização de querer ficar com a menina ou com o rapaz. Então, 16 anos. a minha filha mais velha tem 16 anos. E como qualquer criança, por isso é que eu digo que as nossas crianças têm que ser esclarecidas e, fugindo aqui só um bocadinho ao tema para contextualizar, crianças não namoram, crianças não têm namorados na escola, no jardim de infância, não têm namorados na escola primária. Porquê? Porque enquanto acelerarmos o processo, porque é bonito quando são pequeninos, depois quando chegarem aos 13, 14, eles vão querer porque cresceram com isso e nós vamos dizer, ai não podes, agora não, porque agora é errado. Mas nós incentivamos isso quando são crianças. Então, eu nunca normalizei essa questão. Aliás, a Maria Clara que está ali tem um menino na sala que diz que é namorado dela e eu disse, pronto, é namorado dela na cabeça dele. Na cabeça da minha filha ela nem sabe o que isso é. E quando ele veio falar comigo sobre o assunto, eu lhe disse, não, vocês são amigos, mas eu gosto muito dela. Exatamente, quando somos amigos nós gostamos muito uns dos outros. E então a minha filha mais velha, que tem agora 16, devia ter pai uns 13 anos, recebeu um bilhetinho de uma menina a dizer que gostava dela com amor. Que gostava dela de outra forma para além da amizade. E a minha filha na altura ficou assim meio perdida. Mas será que eu também gosto? E falou abertamente connosco. Será que eu também gosto dessa forma? Porque ela gostava muito de estar com essa menina. Nós sentámos com ela, conversamos, esclarecemos, explicamos que não têm idade ainda para tomar decisões, porque ainda não se conhecem a eles mesmos. E é um trabalho que nós temos que fazer a vida inteira, do autoconhecimento, mas quando estamos na pré-adolescência, também que não conhecemos mesmo. Há umas hormonas aqui que nos fazem ficar muito alterados e perturbados. E então, depois nas férias, estávamos nós de férias em casa da minha sogra, e ela recebe uma mensagem de uma amiga, já fariam agora bem 8 anos ou 10 de amizade, a dizer que gostava muito dela, que não queria mais que fossem só amigas, que queria mais do que isso, porque que sentia por ela era muito profundo, e a minha filha entrou em pânico. Porque não sabia como é que ia responder a essa demonstração de carinho. Mais uma vez nos procurou, nós explicamos como é que ela teria que reagir, que teria que aceitar, que poderia ser uma orientação e realmente um sentimento que a amiga estaria a nutrir por ela, teríamos que dar tempo para esperar, mas que se não é o que ela sente e ela não conseguia responder da mesma forma, teria que continuar a ser amiga. A realidade é que são amigas até hoje. A menina realmente tem uma tendência homossexual, tem uma namorada e a minha filha até hoje não tem nenhum. Nem namoradas, nem namorados, não por falta de procura, mas porque ainda lhe falta maturidade para a coisa. Mas a realidade é essa. O que é que estaria ali? Estragaria-se uma amizade, porque ficaríamos assustados e agora como é que eu reajo a isto? Não quero, e iríamos estar a julgar e acabava a amizade. Conseguiram manter a amizade, conseguiram respeitar-se mutuamente. Acolhemos a filha da amiga. Acolhemos a amiga em nossa casa várias vezes nas férias, porque vivemos em cidades diferentes, mas nas férias a menina ia lá para casa 2 ou 3 dias e comportava-se lindamente, ou seja, a Mara, a nossa filha, conseguiu explicar e exprimir ela de uma forma clara. Eu sinto também amor por ti, mas como amigas, respeito-te nas tuas tendências e nas tuas vontades, mas não quero mais do que isso. Podemos ser só amigas? E ficou o assunto resolvido. Nem a menina se sentiu julgada, nem posta de parte por ter exprimido aquilo que sentia, nem a amizade terminou ali, que era já desde tão pequeninas. E é isso que tem que acontecer. É nós sabemos acolher e esclarecer. Principalmente hoje em dia, que a informação é tanta, os nossos filhos têm que ficar esclarecidos para que depois não haja as necessidades frívolas de experimentar. Deixa-me ver se eu até gosto, deixa-me ver se eu isto. E há faixas etárias em que nós não temos maturidade para isso. E depois condicionamos a nossa vida futura. Com essas experiências, essas vontades que vêm na adolescência, no calor, eu tenho que fazer, porque eu é que sei, porque eu sinto, porque eu... Calma, vamos passar aos nossos filhos a tranquilidade, o equilíbrio, que é o momento certo para tudo e que primeiro eles têm que se conhecer.
conforme eu disse à minha filha, tu até podes gostar de meninas e viver com meninas e teres uma vida com uma mulher, não tenho problema nenhum com isso. Continuas a ser minha filha, mas na idade em que tu tenhas, chegues ao momento em que tenhas maturidade para tomar uma decisão. Até lá, nem tens meninas, nem tens meninos. Tens que esperar e tens que ter amigos. Tens que aprender a ter primeiro uma amizade sólida e segura para depois poderes passar a um relacionamento. Que é isso que nós ultrapassamos e que as crianças ultrapassam hoje em dia. Ai, eu gosto tanto daquele menino. Pronto. E já somos namorados. Porque ainda vivemos numa sociedade em que meninas e meninos só se podem dar se for um relacionamento. Se for uma menina que até se dá bem com o menino, mas só com amizade, a sociedade ainda não aceita. Acha que isso é normal. E não é. Digo-vos por experiência, que são raras as amigas que eu tinha da minha infância e adolescência, sempre preferi conversas e conviver com rapazes e não namorei com eles todos, nem gostava deles todos para ter uma relação, mas gostava das conversas, gostava da simplicidade da conversa, das brincadeiras e de conviver com eles, que eram outros temas. Pronto, não se falava só de bonecas, nem de desenhos animados e de poderes da altura dos desenhos animados que se viviam na época. E os rapazes era diferente. Então vamos aceitar isso e dizer isso mesmo às nossas filhas e aos nossos filhos. Gostas de conviver com essa menina ou esse menino? Então fomentam a amizade, respeitem-se um ao outro, passem valores um ao outro e depois, com a maturidade, se tiver que haver uma relação, ela vai acontecer, independentemente de nós proibirmos, ou de explicarmos, ou de esclarecermos. Mas na parte das vezes não é. É só mesmo pela relação empática que as pessoas têm. E a espiritualidade ajuda nesses casos, não é? Porque a gente não se dá uns com os outros ou tem mais afinidade só porque sim. Certo? Ou disse asneira. Mais alguma partilha, que a questão do senhor lá de fundo foi ótima e pertinente. Mais alguma partilha sobre o tema? A homossexualidade não contraria de alguma forma a harmonia da obra da criação? Porquê? Porque temos que ser homens e mulheres, é isso? A obra na criação existia um homem, existia uma mulher, que era o casal e procriava, correto? É isso? Só para eu entender, se eu entendi bem a... Sim, porque vamos supor a hipótese da evolução da... Eu não sou contra a homossexualidade. Sim. Vamos supor que a homossexualidade começa a tomar proporções cada vez maiores. Isto de alguma forma não vem contrariar a lei da criação, a harmonia de alguma forma que é patente na obra do Criador? Então, o que é que eu depreendo dessa questão? Existe uma... Eu não sou contra a homossexualidade de maneira nenhuma. Não, nem eu estou a pensar nisso. Estou a tentar formular a resposta de forma a conseguir responder-lhe ao tempo. Nós trazemos de nós, intrínseco desde lá atrás, dos tempos das pessoas com quem nós nos relacionávamos, que existia um homem e uma mulher que se juntaram e aí começou a procriação e então conseguimos aumentar a sociedade e conseguimos aumentar, e aí vem a situação do Criador, que criou um homem e uma mulher para que haja esse aumento da sociedade e que se possa procriar. É isto só. Mas se a evolução dos tempos nos levar a que só haja homossexuais, é porque o caminho é esse. Porque são as tendências, as necessidades que aquele espírito traz na nossa matéria. Embora eu ache que não vamos chegar a não iremos chegar a esse ponto, acho eu. Não vou estar aqui a dizer asneiras e daqui a uns anos dizerem que Filipa naquele dia disse que não e afinal. Mas eu acho que nós continuamos a criar e a procriar, ou seja, vamos aumentar e a continuar o legado do Criador, sem que haja só homossexuais ou heterossexuais. Até porque neste momento nós estamos numa fase de polos. Temos demasiada notoriedade na homossexualidade e não estamos no equilíbrio conforme eu falei atrás. E só quando cada um chegar a esse equilíbrio e deixarmos de ter os homossexuais só porque sim, ou heterossexuais porque sim, porque são muito machos, porque são muita mulher e a julgar, após isso conseguiremos ter uma forma mais equilibrada. Diz-me.
A pergunta dele também pode ter outra resposta, que é: Todas. em relação às leis divinas, elas são naturais e imutáveis, né? E a elas nós estamos sujeitos, dentro do plano de vida que temos. O que está em causa aqui também é, dentro das linhas, nós saímos fora do eixo para poder buscar a individuação ou a iluminação. Então, essa polarização de experiências homo, hétero ou bi não altera a trajetória do espírito. Então, o espírito pode estar na experiência homo, bi, trans, mas ele vai depois realinhar. Porque, no fundo nós estamos trabalhando com atributos da matéria para a evolução espiritual. Então, aí sim, de certa forma, foge às leis naturais. Processo Entendeu? natural. Sim. E isso Porque há um saneamento, depois há um... A naturalidade será essa. Então, Agora, o espírito haja encontrava o filhos, mundo, é essa Claro, nossa sim, lei. por isso é que olha, não vamos virar todos e não vai acabar a sociedade a ser todos homossexuais. Jesus era São assim. provas que temos que Ele não precisava passar. nem da parte feminina, Do outro. nem da parte masculina. Mas ele era integral, ele tinha as duas fundidas, já não havia polarização. Então, às vezes, é fora da lei para ele. A normalidade é exatamente esta. Agora, depois o espírito retorna, por esse processo de aprendizado, retorna à sua normalidade. Exatamente. Ou seja, são passagens de aprendizagem para podermos evoluir. Por isso é que eu digo, embora não queira dizer e depois estar errada, não iremos ser todos daqui a séculos homossexuais, porque aqueles que estão agora a passar por essa prova irão evoluir de certa forma e voltar ao seu modelo biológico original, natural, como quisermos chamar. Posso dizer algo? Claro. Segundo aquilo que eu, por norma, tento adquirir mais de conhecimento, e que já Jesus Cristo diria que havia muitas moradas na casa do Pai, certo? Significa que assim como nós, seres humanos, evoluímos, os próprios planetas também evoluem, certo? Que é o caso da Terra neste momento, está a passar essa fase. Isso mesmo. E, portanto, de acordo com o risco de haver só homossexuais e pôr em causa, por exemplo, a criação, não é? O desenvolvimento de mais seres a nível de corpo físico, existem dimensões, inclusive, noutros planos, em que a concepção, a criação daquele ser já não é feita, por exemplo, a nível sexual, é feita de uma outra forma. Portanto, aí não há... Temos isso hoje em dia também. Sim, sim. Portanto, nesse caso, nunca Já não é preciso haver um homem e uma mulher para uma mulher gerar um filho. precisamente, não existe. Já tem isso Se hoje olhar em dia. também para dar alguma Ou forma... existem homens e mulheres que precisam dessa ajuda também externa, porque juntos não conseguem. Sim, sim, sim. Por isso, por isso é que a procriação não tem um risco. Exatamente. Sim, sim. Porquê? Porque vamos aqui agora à parte da ciência, que é evoluída, que estamos em evolução, e já não precisamos propriamente de um homem e de uma mulher para conseguirmos gerar e termos um filho. Sim. E vemos os dias de hoje, que há homens e mulheres que infelizmente não conseguem pelas vias naturais e que precisam de recorrer a outro tipo de ajudas. Por isso faz todo sentido, claro que sim. É a evolução dos tempos, é por isso que nós estamos aqui. Não é? É para evoluir o mundo e nós. Mais alguma partilha? Ou estamos partilhados? Estamos partilhados? Obrigada então a todos pelas partilhas, pelo conhecimento. Vamos então agora sentar-nos de uma forma confortável, relaxarmos, fechar os olhos se assim nos deixar confortáveis. Isso. Sentirmos o ar que entra no nosso corpo, a regenerar todos os nossos órgãos, a dar-nos força e vitalidade. Agradecermos aos mentores desta casa pelo acolhimento, pelo auxílio, trazer até nós a imagem do nosso Mestre, Senhor. Dar-lhe graça por este encontro, no qual partilhamos o nosso conhecimento, o nosso trabalho. Dar-lhe graças também pela sua bondade,
presença entre nós. Enchendo-nos de bênçãos, possamos sair daqui mais fortalecidos na fé e no amor. Gratidão a todos.